bem-vindo ao Liderion. Meu nome é Eduardo, eu sou da cidade de Andradas e a gente tem o desafio hoje de falar sobre o tema A Juventude em seus hábitos espirituais. Como um líder, ele pode desenvolver a sua liderança, uma vida espiritual, piedosa, de consagração junto com a sua juventude. Nós bem sabemos que hoje é muito difícil, mediante a tantas coisas que são ofertadas aos nossos jovens, criar hábitos espirituais. A bem verdade é que a oferta do mundo, ela tem tomado o nosso tempo e, sendo assim, tomado os nossos hábitos. Por isso nós precisamos entender que existe um desafio para a liderança, para essa geração, que é fazer com que os nossos jovens entendam que nós precisamos criar hábitos espirituais. A palavra de Deus não muda, as escrituras não mudaram. Então nós precisamos entender que há um desafio para nós em sermos exemplo de liderança, de pessoa, para que o nosso grupo a qual nós lideramos possam também ter esses hábitos. Com tantas demandas do dia a dia, a correria do dia a dia, nós acabamos que esquecemos de fazer com que o Senhor, através da nossa vida, seja glorificado. Infelizmente hoje nós estamos muito buscando autoajuda em livros, em Instagrams, em palavras de incentivo. Mas na verdade é que nós precisamos criar os nossos hábitos. Hábitos esses que o Senhor já disse em sua palavra. Por isso eu queria te confrontar um pouquinho, líder. Nessa aula, nesse tema, dentro dessa temática, eu queria te confrontar a você criar hábitos para que o seu grupo siga esse exemplo. Quais passos então eu preciso dar para que eu possa desempenhar uma liderança? Quais passos então eu preciso dar para que os jovens, o qual eu lidero, possa seguir também os hábitos e os passos do qual eu estou fazendo? Paulo vai dizer: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo também. A sua juventude hoje pode te imitar? A sua juventude hoje pode seguir os passos que você está seguindo? Quais hábitos você tem? Eu queria falar com vocês hoje sobre 3 hábitos dos quais nós precisamos ter. São 3 hábitos simples, mas são hábitos eficazes, o qual a palavra nos exorta a ter, para que nós possamos desempenhar uma liderança do qual nós vamos impactar a nossa geração. E o primeiro hábito nós precisamos priorizar o nosso tempo com Deus. Como ter tempo em um tempo do qual parece que nós não temos tempo para nada? A bem verdade é que o nosso dia é corrido. Eu não sei se você tem essa percepção, mas parece que o dia não tem mais 24 horas. Nós nos incumbimos de tantas coisas, demandas no dia a dia, mas a bem verdade é que nós estamos esquecendo o nosso tempo com Deus. Nós estamos esquecendo da oração. Nós deixamos a oração como secundário na nossa vida. E líder, para que você possa ter uma liderança de sucesso, você precisa criar o hábito e tirar o seu tempo com Deus e ter um tempo de oração. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus o qual procura e nos busca em todo instante a se relacionar conosco. As respostas que você precisa, líder, não está no Instagram. As respostas que você precisa não está em livros motivacionais. As respostas que você precisa não está em psicólogos. Pode ser que tudo isso possa te ajudar em algum momento, mas a verdade é as respostas que você precisa está lá no seu quarto, com a porta fechada. Como diz lá em Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e feche a porta, e orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Se você quer desenvolver uma vida espiritual piedosa e de consagração, jovem, líder, o teu quarto te espera. É no teu quarto que você vai viver as tuas maiores experiências com Deus. É no teu quarto que você vai vivenciar aquilo que você nunca vivenciou. Vigílias são boas, o nosso culto de adoração é muito bom. Você pode ter experiências incríveis durante um encontro semanal, mas a bem verdade é
que as tuas maiores experiências vai ser no seu quarto, com a porta fechada. Só você e Deus. Jovem, líder, você precisa ter o seu tempo com Deus. As respostas que você tanto busca está lá no seu quarto. Quando você se entregar completamente ao Senhor, quando você ter o hábito de se relacionar com o Senhor e ter um tempo com o Senhor vai fazer grandes coisas através da sua vida. Se você não priorizar o seu tempo com Deus, a sua liderança vai ser uma liderança fracassada, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus que espera que nós o buscamos e Ele está nos esperando. Líder, o Senhor está te esperando e tem um encontro marcado aí no seu quarto. Não perca tempo, não deixe como algo secundário. Você precisa se relacionar com Deus. O segundo passo é, você precisa priorizar as leituras. Você precisa priorizar a leitura das Escrituras. Como falar e desenvolver uma vida espiritual, sendo que eu não conheço o Deus a quem eu sirvo? Deus se revela através das suas Escrituras. Líder, não existe outra maneira que você possa conhecer a Deus, a não ser através das suas Escrituras. Como ensinar daquele que nós não conhecemos? Como falar daqueles que nós não relacionamos e não sabemos? É através das Escrituras Sagradas que você vai ter as respostas que você precisa. Deus quer se revelar a você através da sua palavra. Muitas vezes nós sofremos na nossa liderança. Muitas vezes nós queremos desanimar da nossa liderança, porque nós não conhecemos o Deus a quem servimos. Oséias 4:6 vai dizer assim na parte A: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Ou seja, o povo está sendo destruído, as lideranças estão fracassando, porque não conhece o Deus a qual o tanto falam. E você precisa buscar esse conhecimento na palavra de Deus. A sua liderança corre um risco gravíssimo se você não é um conhecedor da palavra. Nós precisamos criar o hábito dia após dia de falarmos com Deus, mas conhecermos o nosso Deus através da sua Escritura. Como pregar daquele que não conhecemos? Como ensinar daquele que não conhecemos? Como servir aquele que nós não conhecemos? Nós precisamos criar esse hábito. Se você não tem o hábito de ler as Escrituras Sagradas, de estudar, examinar a palavra do Senhor, as Escrituras, você vai ter uma liderança fracassada. O terceiro passo é, nós precisamos consagrar a nossa vida e nós precisamos renunciar ao mundo. Como criar hábitos espirituais sem consagração? Como criar uma vida espiritual piedosa sem consagração? Meu irmão, como entrar e entender um pouco sobre o mundo espiritual se você não conhece, não lê, não busca e não consagra a sua vida? Você precisa abrir mão, líder, de muitas coisas. A palavra de Deus diz lá em Lucas 9, 23 e 24 assim: é Jesus dizendo para os seus discípulos: e se alguém quer vir após a mim, a si mesmo negue-se dia após dia. Ou seja, a nossa vida, a nossa liderança é algo que nos exige renúncia. Como viver o sobrenatural de Deus se eu não me consagro, se eu não renuncio às coisas mundanas? Eu creio que você, líder, não faz isso, mas talvez você é um líder ainda que está ligado no mundo secular, ouvindo músicas seculares, se vestindo como as pessoas no mundo se vestem. Líder, você precisa consagrar a sua vida, você precisa buscar o Senhor, você precisa renunciar. Uma liderança sem renúncia é uma liderança fracassada. Uma liderança sem renúncia é uma liderança fracassada, sem sabor, sem viver o sobrenatural. A Bíblia diz lá em Mateus 7, 7 e 8: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á,
pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Por quê, meus irmãos? Você não bate mais, você não busca mais. Líder, você precisa entender que você precisa renunciar. É por isso que nós estamos tão carentes de milagres. É por isso que nós não vemos mais milagres acontecendo durante os nossos ajuntamentos. É por isso que muitas vezes o Espírito Santo não opera, batizando em línguas, em profecia. É por isso, porque hoje nós estamos vivendo uma geração do qual parece que nós queremos falar só das experiências dos passados, dos homens e mulheres do passado. Parece que hoje nós queremos viver apenas de passado. Eu me recuso a ser a geração que não vai ver o paralítico andando. Eu me recuso a ser um líder da geração que não vai ver o surdo ouvindo. Eu me recuso a ser o líder da geração que não vai ver o cego enxergando. Meu irmão, nós não podemos viver das experiências alheias e passadas. Isso nos edifica. Contar testemunhos de homens e mulheres do passado nos edifica. Mas o Senhor está te chamando para uma vida de consagração e renúncia, para você viver as tuas próprias experiências. Você precisa criar o hábito de jejuar. Você precisa criar o hábito de buscar ao Senhor. Você precisa criar o hábito de consagrar a sua vida. Você precisa criar o hábito. A vida cristã é uma vida de renúncia. E a nossa geração precisa entender que há um preço a ser pago. Nós precisamos renunciar. Líder, você precisa renunciar. Eu só viverei o sobrenatural de Deus quando eu renunciar. Eu só vou viver aquilo que ninguém está vivendo quando eu renunciar, consagrar a minha vida. Você vai ver milagres acontecendo na tua geração quando você renunciar. Você precisa ter as tuas próprias experiências. E eu não serei a geração que vai viver do passado, que vai falar do passado. Eu vou falar do meu próprio legado. Líder, você precisa deixar o seu próprio legado. Você precisa criar hábitos para que o seu legado seja lembrado para as pessoas que estão vindo dessa nova geração. É muito bom, isso é muito gratificante. Falar de homens e mulheres que Deus tem usado, de pregadores, de líderes que fizeram a sua história. Mas você precisa ter a tua história. E a tua história está esperando você. Deus já tem algo escrito para você, mas para isso, você precisa consagrar a tua vida. Você precisa renunciar. E para nós concluirmos, talvez, líder, você esteja pensando em desistir. Talvez você esteja pensando em desistir da tua liderança. O problema é que nós, muitas das vezes, nós sabemos como fazer, mas nós não fazemos. Tudo isso que foi falado, esses passos, parece algo simples, mas quando nós vamos colocar eles em prática, são tão difíceis. Parece simples falar que nós precisamos ter um tempo com Deus. Parece que isso é tão repetitivo, que nós precisamos ler as Escrituras, que nós precisamos renunciar, que nós precisamos nos consagrar, mas a bem verdade é que falar é fácil, mas colocar isso em prática que é difícil. E é por isso que muitas pessoas estão desistindo. E é por isso que muitos jovens entram na igreja e talvez por uma liderança vazia, uma liderança que não busca e não tem hábitos espirituais, que não tem uma vida piedosa de consagração, líderes que estão aí sem renunciar. Pessoas entram e saem sem serem impactadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Eles não conseguem diferenciar líderes espirituais e líderes comuns lá do seu trabalho. Talvez, líder, você está enfrentando dificuldade, mas não esqueça, o Evangelho é simples, o Evangelho não mudou, o nosso Deus continua sendo o mesmo. O fato de saber dos passos não significa que você está colocando em prática. O Senhor te trouxe nesse vídeo, irmãos, líderes, jovens, o Senhor te trouxe nesse vídeo para você entender que você precisa ter hábitos espirituais, que você precisa buscar a Deus intensamente. Talvez você está preocupado com coisas terrenas,
mas você precisa almejar as coisas celestiais, porque nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Nem sempre, líder, você vai acertar, mas a verdade é que se você estiver alinhado com o Senhor, a chance de você errar é bem pouca, ou seja, é zero. Deus conhece o teu coração, Deus conhece tudo que você tem passado, Deus sabe exatamente do que você precisa, mas tudo isso será entregue a você quando você decidir criar hábitos espirituais. Quando você decidir consagrar a sua vida, quer ter uma liderança de sucesso, quer ser um líder de sucesso, entregue-se totalmente nas mãos do Senhor. Não faça por obrigação, não tenha o seu tempo com Deus, porque você quer apenas ter esse momento por obrigação. Não faça isso porque você almeja buscar o Senhor. Não lê as Escrituras apenas por obrigação. Não faça isso porque você deseja conhecer o Senhor. Não consagre a sua vida e renuncie apenas porque você acha que isso é um passo a passo. Não, faça isso porque você quer vivenciar coisas sobrenaturais na sua vida. O Evangelho não é metódico. O Evangelho não é criar escalas. O Evangelho é entrega. Se entregue ao Senhor de todo o seu coração. Não espere que os seus liderados tenham hábitos espirituais, se você assim não tem. Não espere que o seu grupo de jovens tenha hábitos espirituais, se você não tem esses hábitos. Não espere que teu grupo seja conhecedor da palavra, se você não é um conhecedor. Não espere que seu grupo almeje se relacionar com Deus, se você não busca isso. Você precisa ser um referencial para o seu grupo. Eles estão observando os seus passos. Nós, líderes, somos instrumentos de Deus para liderar um povo à santidade. E para isso nós precisamos viver em santidade. É fácil o teu papel, líder? Não é fácil. Criar esses hábitos é fácil? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Liderar, principalmente jovens, eu creio que o ministério de jovens seja o ministério mais difícil de ser liderado hoje. Não porque é maior do que os outros, porque é onde o inimigo tem tentado ceifar e denegrir a mensagem do Evangelho. O ministério de jovens tem sido atacado justamente porque os jovens são o futuro da igreja. Uma igreja sem juventude é uma igreja sem continuidade. Então, jovem, líder que está me ouvindo, você precisa entender que Deus te chamou para uma grande obra. Você está cansado? Você está fraco? 2 Coríntios 12:9 vai dizer assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus vai te sustentar. Você está fraco? Reconheça que está fraco, porque o poder de Deus não opera na força, ele opera exatamente na fraqueza. E Deus, ele é especialista em levantar homens que estão fracos, desanimados e mudar toda a história. Mas para isso você precisa criar hábitos. Para isso você precisa entregar um pouco mais. Para isso você precisa, líder que está me ouvindo, ter uma vida de santidade ao Senhor. Se entregar. Se recuse a ser só mais um. Se recuse a ser apenas mais um na história da juventude da tua igreja. Crie o seu legado. Eu desejo do fundo do meu coração que através desse vídeo você seja abençoado. Eu desejo do fundo do meu coração que através desse vídeo você crie hábitos espirituais, que você se entregue por completo. Jovem, líder que está me ouvindo, almeje que a sua liderança, que as pessoas que estão com você na sua liderança, que os jovens que são liderados por você sejam batizados com o Espírito Santo. Almeje e busque os dons espirituais que Deus tem para você, porque é através desses dons espirituais, é através da presença do Espírito Santo, é isso que nos sustenta, é isso que vai te sustentar no dia mau. Entenda que se você, líder, não tem hábitos espirituais, se você, líder, não almeja o céu, aqueles que estão te cercando, que estão sendo liderados por você também não vai almejar. Eu espero do fundo do meu coração que esses 3 passos
seja uma verdade na sua vida a partir de hoje, para que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor através da sua liderança. Que Deus te abençoe, meu querido. Que o Senhor possa sondar o teu coração através desse vídeo. Quer experimentar algo fantástico? Ao terminar esse vídeo, vai para o seu quarto e fale para Deus das suas fraquezas, das suas limitações, porque se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe seu ministério, que você possa crescer e ser um homem, uma mulher, um líder, desenvolver uma liderança conforme o coração de Deus. Um forte abraço.